Olá, boa noite. Quiniza Oludé, de Bruxelas. Projeto Poesia na Janela para acalentar em tempos de confinamento por coronavírus. Hoje, falar um pouco de poetas africanos de língua colonizadora luso, né? Eu sei que muitos africanos não gostam que digam que é a língua, que eles são de língua portuguesa, eles utilizam a língua portuguesa, mas a maioria dessas populações não fala português, é mais nas capitais e tudo isso, cada país tem um monte de línguas diferentes e tal. Então, por que eu decidi fazer hoje isso sobre a África? Primeiro, eu gosto de saltar sobre a atualidade, né, de que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo nas coisas. E, bom, e esse é um propósito que está ligado à questão do coronavírus, do confinamento, né, então eu constantemente eu olho o mapa da progressão ou da regressão do coronavírus. Infelizmente, só na China que ele pelo menos estancou, ninguém sabe ainda se vai ser estável, que é uma pandemia, já diz, né? Ela se espalha pelo mundo. Mas eu li e escutei muita coisa sobre a África, inclusive acabou de me chegar aí uma informação, acho que até uma Change, né? Aquele site que faz aí um monte de abaixo-assinado, com um abaixo-assinado pedindo para impedir as vacinas, testes de vacinas na África, particularmente os testes de coronavírus. Ora, pelo que eu estou sabendo, o único que fez teste com animais até agora das prováveis vacinas contra o coronavírus foi na China. O resto tá, aqui na Europa, o resto está utilizando, os Estados Unidos, aqui na Europa, estão testando diretamente os doentes, né? Na África, eu recebi um rapaz que me disse: Nossa, como é que tá lá na África? Muita gente sabe que eu vou na África, já fui bastante, que eu adoro a África, né? Que eu trabalho com os africanos há mais de 30 anos aqui na Bélgica, que eu tenho projetos na ONU e que são parceiros também da Unesco, né? Sobre a questão da escravidão. Então, eu tenho exposições sobre escravidão, sobre a colonização, sobre os trabalhos forçados na África, o racismo, né? E eu sempre estou participando de tudo que é evento ligado a essas temáticas. Então, as pessoas me enviam coisa ou perguntam e tal. Então, eu decidi fazer hoje essa live sobre esses países, a poesia, né? Que é desses países ditos, entre aspas, lusófonos. Mas também, como esse rapaz disse, nossa, na África, nossa, deve estar assim a maior pandemia, deve estar a maior confusão e tal. E eu digo, gente, engraçado, né? A ideia que nós brasileiros temos da África, é o olhar do europeu em geral. O europeu, nem todos os europeus, né? Porque mudou muito a imagem da África aqui na Europa. A mídia ainda usa aquelas crianças que ninguém sabe direito onde eles vão achar, famélicas, catarrentas, cheias de moscas, sentadas no chão, abandonadas, né? Essas associações que, que pegam dinheiro, né, para ir para a África. Algumas são muito sérias e muito interessantes, como Médicos do Mundo. Tem mais outras, bom, a gente viu aí no Panama Papers, né? Tinha um monte que tinha grana lá aplicada no Panama Papers, né? Então, ó, olho. Então, essa gente usa imagens assim, sempre do africano miserável, pedindo esmola, né? Nunca com dignidade, é sempre ele humilhado, sempre ele precisando do branco, né? Do europeu, porque branco é mais entre aspas que eu digo, porque
Não conheço ninguém branco. Branco é papel. Ainda por cima tem tudo que é cor, né? É, então, eu respondi para essas pessoas, né, sobre o que está acontecendo na África. Na realidade, as pessoas não se informam, eles não procuram saber. Na África é onde tem menos casos até agora, por enquanto. Atenção, nós estamos falando de casos que são declarados. Nós não sabemos quantos casos tem nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Aqui na África, provavelmente sabemos com muita precisão, mas não total também. Mas, por exemplo, aqui na África, aqui na Bélgica, está uma coisa. Eu estou assustada, né? Porque está uma média de 2, 3 mil casos por dia de infecção. Já passamos 2 mil casos de mortes e eu estou assustada. Eu só saio assim uma vez por dia para ir buscar comida, né? Pego minha bicicletinha, vou rapidinho e volto com minhas máscaras. Eu mesmo fabriquei minhas máscaras, como eu sempre digo, fabrique suas máscaras. Tem os sites chineses onde ensinam a fazer máscaras com filtro, né? Para você. Eu fiz na mão mesmo, que eu não tenho máquina, e está funcionando muito bem, entendeu? Então, eu estou assustada com a Bélgica. Mas eu olhei hoje na África como é que está a situação. Geral, os casos que estão onde tem mais é na África do Sul, né? Estava 187 casos ou algo assim. Mas, bom, essas coisas ó, modificam constantemente, né? Mas eu queria ler, eu traduzi um artigo do, do jornal El País, que eu achei que é interessante, porque eu sei que as medidas que na África estão tomando, é, eles fecharam fronteiras com a Europa, olha só que situação, né? Em geral, é a Europa que fecha as fronteiras para a África, e dessa vez foi vários países africanos que fecharam as fronteiras para a Europa, né? A volta do mundo, as voltas que o mundo dá, né? Ninguém imagina uh, a vida como ela pode acontecer. Então, eu sei que vários países fecharam as fronteiras, eu sei que eles têm, claro, dificuldades. Tem países que estão mais equipados, como Angola, e outros que tiveram negócios com a China, né? Não todos, mas tem os países que têm assim, que são socialistas, têm mais uma visão humanista mais eficaz, né? Eles protegem as populações, procuram proteger as populações. E se os países, bom, está havendo pedidos de empréstimo, né, do FMI, de essas coisas, já tem um monte de associação pedindo para ajudar a África. E eu sei que houve empresas em Angola que prestam serviço gratuito de higienização de hospitais 2 vezes por dia, porque isso é muito importante no combate ao coronavírus, a higienização dos hospitais, porque o hospital, em geral, já é um local onde você pega doença pra caramba, né? Chama as doenças nosocomiais, não sei como é que chama em português, em francês é nosocomial, eu traduzi na lógica, né? Em francês sempre dá AIS em português, então doenças nosocomiais, mas o nome é doença de hospital mesmo, para ser mais simples. É onde se pega mais doença. E você vê o caso do Brasil, por exemplo, onde eu vi no Einstein, tem mais de 600 metros do Einstein, que é o hospital mais bem equipado do Brasil, um hospital de rico, né? É, onde tem 600 médicos que estavam contaminados e que não podem trabalhar, né? Estamos sem os médicos porque o filho da jumenta lá mandou os médicos cubanos para fora. Inclusive o Mandetta foi um dos que militou para isso, né? Que acabar com o SUS. Então, gente, não, olha, o SUS vai ser muito importante, viu? Sem o SUS estamos fodidos, porque imagine, o Einstein, que é o melhor, conhecido como o melhor mais caro, em todo caso, o Hospital do Brasil, é o melhor equipado, está nessa situação, imagine os outros hospitais. Então, é o SUS, gente, é o SUS que vocês têm que ir para a janela, bater panela para que o SUS não seja destruído, porque o Bozó, ele, como eu sempre digo, ele quer matar mais do que Hitler em menos tempo. Então, não deixemos esse prazer para esse degenerado.
tá certo? E a equipe dele, bom, tá todo mundo abandonando ele, mas ainda tem aí um gado aí que ainda que ainda está indo lá para o chiqueirinho do Planalto, né? Berrar, começa a professora, a fake professora aí, que é empresária, que foi lá dizer que está morrendo de fome. Eu fui agora na página dela, gente, vão lá, tá demais, né? O pessoal dizendo, ai, vou mandar uma cestinha básica para você, não sei o que, ele tá ótimo, tá maravilhoso, né? Então, é o SUS, gente, vamos apoiar o SUS, vamos segurar o SUS, porque é ele que vai cuidar dos pobres, né? Porque eu não iria lá no Einstein. Eu não iria, entendeu? Oxe, com os métodos doentes. Oxe, tá doido, mané. Mas, enfim, voltemos às informações sobre a África. E eu não vou dar informação muito sobre o que os governos estão fazendo, porque eu sei das dificuldades que tem cada país. A África não é um país como todo mundo, muita gente pensa, é um continente, né? Tem 55 países, então é bom ter uma visão de continente, uma visão continental sobre a África, e não a visão do europeu, mas a nossa visão de povo irmão, né? Porque nós brasileiros, nós somos africanos, tem índio-africanos, e não adianta negar. Quando você nega, você está negando uma parte de você mesmo, e talvez a mais importante, porque nós temos uma coisa que nós herdamos da África, que foi a força, a coragem, entendeu? A resistência, a resiliência. Isso aí vem do africano, entendeu? Que eles resistiram a 400 anos de escravidão, tráfico negreiro, abusos, torturas de todo tipo. O Brasil era um campo de concentração a céu aberto durante 400 anos. Ainda é, né? Porque você vê ali os presos e os pobres nas favelas, como é que tratam, né? Aquilo ali é. Então, nós herdamos esse espírito de sobrevivência dos africanos, pode ter certeza. Então, as informações que o El País dá, eu fiz uma tradução rápida, claro. Então, eles informam como é que o ciberespaço africano reagiu diante do coronavírus. A arma da experiência diante da falta de recurso. Porque o capital maior da África é o capital humano, né? Você sabe que é uma população jovem, a África, o continente africano tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Por aí. Então, um total de 217,5 milhões de africanos estão fazendo lives nas redes sociais desde janeiro. Desde janeiro. Então, logo que eles perceberam a doença, eles pularam em cima para ir avisar as populações, né? E sem contar os aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp e essas coisas. Há menos de um ano, os usuários não chegavam a 200 milhões na África. E agora são 217 milhões. É um crescimento assim extraordinário, né? Claro que é 1/5 só da população, mas é extraordinário. Então, eles estenderam essas possibilidades para que o maior número possível de cidadão seja informado, né? E alvo de todo tipo de organizações cívicas, incluindo muitas que não estavam no ambiente da saúde, né? E eles fazem vídeos explicativos, fazem seu caminho entre o barulho de bate-papo, que também é bom, que gera tédio também, como nós temos aí, né? Muita confusão também de informações confiáveis e outras falsas, né? E muitas farsas também, muito humor, fofoca, sátira, dicas de segurança e meme, como nós. Quer dizer, a mesma coisa, é a mesma coisa, o mundo está bem parecido. E tudo isso coexiste nas conversas, né? Mas nas redes africanas, como nas globais, é a mesma coisa. Embora que uma característica particular é que seja implantada a conscientização e o uso de línguas nacionais, porque vocês sabem, são milhares de línguas na África. Então, eles fazem as lives nas línguas
nativas, né? E geralmente nessas plataformas a maioria das mensagens são em inglês e francês, né? Por aí português, mas a maioria são em inglês e francês, que a maior parte da África era inglês ou francesa. Na África Ocidental, diferentes grupos de blogueiros e ativistas cibernéticos têm trabalhado duramente para fornecer todas as informações, conselhos de prevenção e mensagens motivadoras em tantas línguas nacionais quanto, quanto possam, né? Tem o exemplo do Niger, que teve uma iniciativa que foi implantada muito incrível, que a hashtag era Stop Coronavirus Niger, e conseguiu obter diferentes figuras públicas de médicos, comediantes, cantores, apresentadores de TVs, políticos ou ativistas para estrelar nas vídeos de conscientização com mensagens nas diferentes línguas faladas no país. Estes vídeos foram divulgados através de grupos de Facebook e muitas postagens em redes sociais, mas também através de e-mails privados em plataformas de mensagens como o WhatsApp e outras. Então, para vocês verem, a nossa visão da África é muito singular, né? Como se eles fossem coitadinhos, sem capacidade, né, de fazer as coisas por eles mesmos, de pensar por eles mesmos, de realizarem coisas incríveis, né? E é um erro assim muito grande, porque os africanos são muito ativos. As mulheres africanas são guerreiras, elas são incríveis. Elas que têm a economia da África, a microeconomia, todas as mulheres que têm. E os jovens africanos são muito ativos, é, eles estudam muito a informática, né? Tanto como na Índia, os africanos eles saltaram em cima da informática, né? Tem aqui na Europa eles contratam africanos e indianos para trabalhar, ou marroquinos, que também são africanos, né? África do Norte. Então, temos que tirar esses preconceitos da cabeça no Brasil e ter a África como exemplo também, porque isso aí se chama como? Solidariedade. Isso é solidariedade, é pensar no outro. Porque quando eu penso na questão do coronavírus na África, eu fico pensando, meu Deus, confinamento na África vai ser uma coisa muito difícil, porque, sobretudo nas pequenas. Cidade grande não, porque é tudo igual no mundo inteiro. A cidade grande é vida isolada, é vida. Mas mesmo assim na África é muito menos, né? Eles têm uma vida coletiva muito maior, entendeu? A família lá não é só pai, mãe, filho, é vizinho, é amigo, é gente que chega, que nem conhece. Você chega numa casa africana, você tem comida. Ele pode ter um pão, ele vai quebrar no meio e vai dar para você. Eu digo porque eu fui, entendeu? Eu cheguei em lugares na África assim, muito pobres, e eles queriam sair para comprar coisa para mim e tal, e eu não, nunca, de jeito nenhum, entendeu? Mas eles são assim, então eu penso nesse sentido, eu digo, meu Deus, vai ser muito difícil para eles vivenciarem a questão do confinamento, mas questão solidariedade, questão de ajudar os outros, de informar, realmente nós podemos tirar muita lição, porque eu aposto que no Brasil o egoísmo, né, sobretudo das elites, ali, aquela classe média, as elites, o egoísmo é muito grande. Não digo que na África não tenha também, não. As elites africanas são safadas igual que aqui. Eles se juntaram, né, durante 5 séculos. A questão da escravidão, da exploração da África foi um fato de três elites, né? As elites europeias, as elites africanas e as elites americanas, né? Que seja da América do Norte ou das Américas Latinas, entendeu?
foi um conchavo ali entre essas três elites safadas do atraso, né? E então, pronto, pensem nisso, pensem na África como um continente como qualquer outro, como os africanos como seres humanos, como qualquer outro que tem cérebro, que tem dois pés, duas mãos e que sabem usar, e muito melhor do que a gente em muitas ocasiões, né? Viva a África! Eu sou africana. Então, as poesias que eu escolhi são dos países que foram colonizados pelo Portugal, né? Moçambique, Angola, Guiné, São Tomé e Príncipe, né? Então, a gente vai começar com Moçambique, com uma mulher. É engraçado, na África eu achei mulheres poetas muito mais, bem, muitas mulheres poetas. Mesmo se aqui na Europa a gente conhece muito mais os escritores homens, mas tem muitas escritoras africanas. E digo logo, na África tem 9 prêmios Nobel de literatura, e todos esses escritores africanos têm prêmios incríveis, existem escritores maravilhosos, né? Eu estudei muita literatura africana durante muitos anos, fiz doações de meus livros, deve ter uns 200 livros lá na Universidade Federal de Pernambuco, lá no setor de língua francesa lá, quem quiser ir ler, está em francês, mas tem espanhol também. E aqui, recentemente, os últimos livros que eu tinha, doei para uma biblioteca no Congo, para que eles conheçam a literatura deles, porque o que chega mais lá é africano, é europeu, né? Porque, bom, muitos professores são europeus e eles tentam sempre empurrar a ideologia deles, né? Então, essa a poesia moçambicana tem uma produção poética de uns 20 anos para cá, com um resíduo de sonho, desejo, sentimentos, memórias, como nós todos, né? Muita coisa ligada à questão identitária, à questão da história, à questão das colonizações, né? E, bom, a língua portuguesa nessa região é o que ficou da colonização, né? Mas serviu para que eles fossem conhecidos aqui na Europa, sejam publicados e tudo isso. Mas tem muitos que, depois de publicarem nas línguas do colonizador, aí foram publicar nas principais línguas deles, né? É, apesar do que pensam, né, os africanos, eles resistiram à colonização, resistiram à tafunegreira, resistiram à escravidão. Houve muitas guerras, muitas mortes por causa disso. E os que não aceitavam, eles tinham a vida ceifada, tinham suas vilagens, suas cidades incendiadas e tudo isso. Quem quiser saber um pouco, leia Navio Negreiro de Castro Alves. E eu faço aqui alguma coisa só sobre a questão da escravidão. Então, Noema de Souza, ela nasceu em 1926 e morreu em 2002. Era poeta, jornalista em agências de notícias internacionais, viajou por toda a África durante as lutas pela independência contra a colonização. A sua participação na luta anticolonial levou à prisão, e da prisão ao exílio, foi perseguida e presa e ainda trabalhou em Lisboa. Mas depois exilou-se e só em 75 pôde retornar a Lisboa. A poesia dela é combativa, né? Está ligada com as turbulências da época, né? Das guerras de liberação. Aí nessas regiões houve guerras. E ela era militante contra o colonialismo, né? E já na época, com 22 anos, ela já publicou um poema, Canção Fraterna, né? Para iludir a repressão, adotou pseudônimo. Ela era primeiro assinava como NS, depois começou a assinar como Vera Micaia. Com José Craveirinha, um poeta muito conterrâneo dela, que era muito bom, ela criou o movimento da negritude, influenciada pelo neorrealismo português, né? Mas a exaltação dos valores africanos contra o racismo,
da metrópole, né? Porque Portugal era muito racista, ainda é. Então, durante o conflito de libertação, ela aderiu à frente de Frelimo, né? A Frente de Libertação de Moçambique. Acabou se afastando depois houve a independência, pronto, aí as pessoas perdem mais a motivação. E aí a sua produção poética passou a ser estudada nas escolas locais, então ela é estudada nas escolas. Então, vamos ver, se me quiseres conhecer, ela ofereceu a Antero, mas eu não sei quem é Antero. Se me quiseres conhecer, estuda com os olhos bem de ver esse pedaço de pau preto que um desconhecido irmão Maconde de mãos inspiradas talhou e trabalhou em terras distantes lá do norte. Ah, essa sou eu. Órbitas vazias no desespero de possuir vida, boca rasgada em feridas de angústias, mãos enormes, espalmadas, erguendo-se em jeito de quem implora e ameaça. Corpo tatuado de feridas visíveis e invisíveis pelos chicotes da escravatura. Torturada e magnífica, altiva e mística, África da cabeça aos pés. Ah, essa sou eu. Se quiseres compreender-me, vem debruçar-te sobre minha alma de África, no gemido dos negros no cais, nos batuques frenéticos dos muxopes, na rebeldia dos manxanganas, na estranha melancolia se avolando de uma canção nativa noite adentro, e nada mais me perguntes. Se é que me queres conhecer, que não sou mais um búzio de carne, onde a revolta da África congelou seu grito inchado de esperança. Muxope são os trabalhadores rurais e Manxangana é um povo lá do Moçambique que era muito rebelde, né? Bom, no Brasil eu peguei um poema de Mia Couto. Eu gosto de às vezes misturar poema mais conhecido, menos conhecido. No Brasil todo mundo conhece Mia Couto, né? Eu acho é o escritor moçambicano mais conhecido. Ele é conhecido em todo canto, né? Inclusive eu encontrei com ele no ano passado, lá eu participei de uma publicação de uma coletânea em Genebra, na Feira de Genebra, e ele estava lá, e durante uns 3 dias eu encontrava com ele, muito simpático, muito legal, e eu escutei conferências dele e, e lançamentos de livro e tal. Conversamos bastante, foi muito legal. Então, ele, na sua obra, ele tenta recriar a língua portuguesa com influência moçambicana, né? Ele utiliza léxico de várias regiões do país e tentando produzir um novo modelo de narrativa africana. Mas ele foi jornalista. Ele abandonou a função de diretor de agência, né, da informação de Moçambique, e foi fazer estudos universitários. Ele tentou medicina no começo, depois jornalismo, depois abandonou tudo para fazer biologia. Ele é bastante ativo nesse sentido, porque ele tem uma sociedade, não sei se é uma empresa, que faz estudos do impacto ambiental no Moçambique. E em 83 ele publicou o seu primeiro livro de poesia, Raiz de Orvalho. Além de poesia, ele escreveu contos, crônica, romance. Ele tem um romance que é muito conhecido, que é Terra Sonâmbula. Eu acho que está na internet, eu já escutei ele, está gratuitamente na internet, lá no audiolivro. E foi considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Isso é subjetivo. Se você gosta, é bom. Se você não gosta, não é bom. Eu não imponho a ninguém essa coisa. Então, o poema de Mia Couto. Identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta. Sou pólen sem inseto. Sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro, no mundo porque luto, nasço. No livro Raiz, de Orvalho, e outros poemas. Um outro curtinho
de minha Couto. Companheiros. Título. Companheiros. Quero escrever-me de homens, quero calçar-me de terra, quero ser a estrada marinha que prossegue depois do último caminho. E quando ficar sem mim, não terei escrito senão por vós, irmãos de um sonho, por vós que não sereis derrotados. Deixo a paciência dos rios, a idade dos livros, mas não lego mapa nem bússola, porque andei sempre sobre meus pés e doeu-me às vezes. Doeu-me às vezes viver. Hei de inventar um verso que vos faça justiça. Por ora, basta-me o arco-íris, em que vos sonho, basta-se saber que morreis demasiado por viverdes de menos, mas que permaneceis sem preço, companheiros. Guiné-Bissau, o ex-presidente Amílcar Cabral, né? O itinerário de Amílcar Cabral é muito extraordinário. E ele tem esse livro, né, que são Itinerários de Amílcar Cabral, né, que é uma oportunidade para conhecer novas facetas do líder guineense que foi assassinado em janeiro de 73, o ano que eu saí do Brasil. Aí eu saí em fevereiro. Os últimos anos de viagens diplomáticas de Amílcar Cabral como secretário-geral do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o país GC, são agora contados a partir de uma perspectiva pessoal e íntima, mas que também é pública e política. Então, a minha poesia sou eu. Não, poesia. Não te esconda nas grutas do meu ser, não fujas à vida. Quebra as grades invisíveis da minha prisão. Abre de par em par as portas do meu ser. Sai para a luta. A vida é luta. Os homens lá fora chamam por ti. E tu, poesia, és também um homem. Ama as poesias de todo mundo. Ama os homens. Solta teus poemas para todas as raças, para todas as coisas. Confunde-te comigo. Vai, poesia. Toma os meus braços para abraçares o mundo. Dá-me os teus braços para que abrace a vida. A minha poesia sou eu. Amílcar Cabral, em revista Seara Nova, de 1946. Outro de Amílcar Cabral. Naus sem rumo, dispersas, emersas, sozinhas sobre o oceano, sequiosas, rochosas, pedaços do africano, do negro continente. As enjeitadas filhas nossas ilhas navegam tristemente. Qual naus da antiguidade? Qual naus do velho Portugal? Aquela que as entradas do imenso mar abriram, as naus que as nossas descobriram. Ao vento, à tempestade navegam de Cabo Verde às ilhas, as filhas do ingente, o negro continente. São 10 as caravelas em busca do infinito. São 10 as caravelas sem velas em busca do infinito. A tempestade e ao vento caminham, navegam mansamente, as ilhas, as filhas do negro continente. Onde ides, naus da fome, da morna, do sonho e da desgraça? Onde ides? Sem rumo e sem ter fito, sozinha, dispersas, emersas, nós vamos sonhando, sofrendo, em busca do infinito. Nossa, que maravilha, né? Que coisa linda. Angola, Agostinho Neto. Então, Agostinho Neto. Ele nasceu em 1922, em Angola, morreu dia 10 de setembro de 79, em Moscou. Muitos desses presidentes africanos que eram de esquerda, que eram socialistas, a maioria deles foram estudar na União Soviética, tiveram bolsas da União Soviética, e então muitos depois mantiveram relações com a União Soviética, alguns morreram por lá, né? Ele era médico, né? Antônio Agostinho Neto se chamava, se formou na Universidade de Coimbra, de Lisboa,
Em 75, se tornou o primeiro presidente de Angola e foi presidente até 79, como membro do Movimento Popular de Libertação de Angola. Eu só paguei gente da pá virada, né? Gente que luta. Eu gosto de gente que luta. Nós estamos num momento onde não pode ficar aí com nhanhanhã, não. Tem que sair de cima do muro, tem que lutar. A vida é isso mesmo, é risco. Quem não arrisca, né, fica aí, morre com a boca cheia de formiga. Tá na hora da luta, tá na hora da luta. Vamos derrubar Bozó. É nosso objetivo principal. Confiança. O oceano separou-me de mim, enquanto me fui esquecendo nos séculos e eis-me presente, reunindo em mim o espaço, condensando o tempo. Na minha história, existe o paradoxo do homem disperso. Enquanto o sorriso brilhava no canto de dor e as mãos construíam mundos maravilhosos. João foi linchado, o irmão chicoteado, nas costas nuas, a mulher amordaçada e o filho continuou ignorante. E do drama intenso numa vida imensa e útil, resultou certeza. As minhas mãos colocaram pedra nos alicerces do mundo. Mereço o meu pedaço de pão. Essa é uma verdade, né, inegável. As minhas mãos colocaram pedra nos alicerces do mundo. É verdade, os africanos que deram luz ao novo mundo, né? Na realidade, os portugueses foram para lá, mas eles que construíram o novo mundo. Então, o alicerce do mundo veio da África, graças à África. Se não fosse a África, a gente não estava nem aí conversando bobeira. O mundo é muito ingrato com a África. Nós devemos tudo à África, a riqueza, a civilização, tudo. Né? Porque o europeu, naquela época aqui, aquilo ali vivia se matando, era selvagem. A Europa era barbárie total aqui, entendeu? É tudo ilusão que a gente tem lá na cabeça, não existe. Havemos de voltar. Às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos, havemos de voltar. As nossas terras vermelhas do café, brancas de algodão, verde dos milharais, havemos de voltar. As nossas minas de diamantes, ouro, cobre, de petróleo, havemos de voltar. Aos nossos rios, nossos lagos, às montanhas, às florestas, havemos de voltar. A frescura da mulemba, as nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. À marimba e ao quiçange, ao nosso carnaval, havemos de voltar. A bela pátria angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Havemos de voltar à Angola libertada, Angola independente. Fazer uma viagem agora a São Tomé e Príncipe, com a outra senhora, uma grande dama da luta pela libertação da África, Alda do Espírito Santo, que se autodenominava poeta do meio do mundo. Foi professora primária, fazia parte da elite de São Tomé, uma cidadã de enorme coragem, né? Foi um exemplo marcante para as gerações que a sucederam, que lutou ao lado de outros forros e com eles foi presa na sequência do designado massacre de 3 de fevereiro de 53. Eu tinha um mês. Não, eu tinha nem um mês, eu tinha 10 dias. Eu nasci em 53. Nossa, agora vocês vão saber minha idade. Nem está estampada, né, na cara e nos cabelos. Então, quando São Tomé e Príncipe conseguiu a independência de Portugal em 75, ó, imagine, a maioria 17 países africanos tiveram independência em 60. O Congo foi um deles. Eu vivo aqui na Bélgica, a Bélgica era dona do Congo, o rei da Bélgica era dono do Congo, era a propriedade pessoal dele, e depois ele doou a Bélgica, porque estava se arruinando, né? Aí doou para ver se salvava, né? Então, as colônias portuguesas só foram libertadas, só tiveram independência em 75, após muitos 20 anos de guerra.
né, onde de que o cachorro comia o homem e o homem comia o cachorro, porque 20 anos de guerra contra os portugueses. Em 75, os militares portugueses lá decidiram que já tinha morrido gente demais lá da parte deles e que então aí houve a Revolução dos Cravos, né? Lá na África era a Revolução dos Escravos e em Portugal a Revolução dos Cravos. E Portugal também se libertou, né? Porque era uma escravidão para Portugal de ter essas colônias, que ele não tinha condições de ter colônia em Portugal, porque ele não tirava mais quase nada das colônias, e Portugal nunca tirou nada que preste das colônias, porque ele explorava, mas tudo ia para a Inglaterra, né? Que ele fez uns contratos ridículos lá de apoio da Inglaterra para fazer guerra lá com os outros países, e acabou se lascando, né? Porque tudo que extraía do Brasil ia enriquecer a coroa da Inglaterra. Burrice do caralho. E pronto, quando ela conseguiu a independência de Portugal em 70, sim, a independência de São Tomé em 75, ela ocupou vários cargos no governo, foi ministra da Educação e Cultura, da Informação e Cultura, foi presidente da Assembleia Nacional, secretária-geral da União de Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe. Ela é também autora, ela é autora da letra do hino nacional de independência total de de São Tomé e Príncipe. Quer dizer, essa mulher é eterna, né? Porque o hino, isso, salvo tragédia, vai ser cantado por milenários, né? E eu peguei só um poema curto dela. Repressão. Os abutres varrem a face da terra. Jamais, jamais, enquanto vida eu tiver, poderei esquecer o horrendo dia que esta data simboliza, marcada a ferrete dentro de mim. Eu solidarizo-me com todas as vítimas que sofreram o mesmo suplício, que todas as vítimas imoladas possam soltar o canto de libertação. Então eu peguei só esse curtinho mesmo, porque eu achei que era o mais contundente. E tem outra senhora, outra grande dama lá de São Tomé e Príncipe, que é Maria Manuela Conceição Carvalho Margarida. Ela nasceu em 1925 e morreu em 2007 em Lisboa. Ela abraçou as causas de combate anticolonialista desde a década de 50, né? E se afirmou na África da independência do arquipélago. Em 53, levanta a voz contra o massacre de Batepá, que a outra fez o poema lá, perpetrado pela repressão colonial portuguesa. Denunciou com a sua poesia a repressão colonialista e a miséria em que viviam os santomenses nas roças de café e do cacau. Estudou ciências religiosas, sociologia, etnologia e cinema na Sorbonne de Paris, onde esteve exilada. Foi embaixadora do seu país em Bruxelas e junto de várias organizações internacionais. Acho que ela foi embaixadora também, acho que ela trabalhou também na Embaixada do Marrocos. Vós que ocupais a nossa terra, é preciso não perder de vista as crianças que brincam. A cobra preta passeia fardada à porta das nossas casas. Derrubam as árvores fruta-pão para que passemos fome e vigiam as estradas, receando a fuga do cacau. A tragédia já a conhecemos, a cubata incendiada, o telhado de andala flamejando e o cheiro do fumo misturando-se ao cheiro do andu e ao cheiro da morte. Nós conhecemos e sabemos, tomamos chá do Gabão, arrancamos a casca do cajueiro, e vós, apenas desbotadas máscara do homem, apenas esvaziadas fantasma do homem, vós que ocupais a nossa terra. Então, como eu sempre gosto de terminar com alguma coisa que tem a ver com a atualidade, eu peguei um poema, então, um curto poema para terminar, de um jovem poeta que inclusive mora no Rio de Janeiro, né? Ele é angolano, é jovenzinho mesmo, ele é de 77, e é escritor e poeta, licenciado em Sociologia, também é artista plástico, ator e roteirista. Escreve contos e romances, alguns infanto-juvenis.
Em outubro de 2010, ganhou no Brasil o Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria juvenil, com o romance Avó 19 e O Segredo do Soviético. Em 2013, recebeu o Prêmio Literário José Saramago por seu romance Os Transparentes. Então, ele, como eu falei, mora no Rio de Janeiro. Então, ele tem algo que corresponde um pouco ao que estamos vivendo agora. Chama aforismo. Havia uma formiga compartilhando comigo o isolamento e comendo juntos. Estávamos iguais, com duas diferenças. Não era interrogada e, por descuido, podiam pisá-la. Mas aos dois, intencionalmente, podiam pôr-nos de rastos, mas não podiam ajoelhar-nos. Então, muito obrigada. Espero que vocês vão se interessar, para quem não conhece, pela literatura africana, que é muito extraordinária, fantástica, tem coisas maravilhosas. Então, muito obrigado, boa noite. Beijo a todos, batam panela, derrubamos Bozó. Ele cai não cai, vocês viram aí, ó, despencou aí o apoio dele. Até o general Pé na Cova lá, o Vilas Boas, disse que Bozó está sozinho, abandonado. Queremos ele igual um cachorro chorando na rua. Vamos bater em cachorro morto. Boa noite, tchau, 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 tchau.